Ainda falando sobre eleições, hoje aqui no Visão CNN você acompanha um pouco dos planos dos presidenciáveis quando o assunto é impostos, ou são os impostos. A gente lembra que cada candidato à presidência protocolou no TSE um caderno de propostas com temas de relevância para a sociedade. A partir de agora, você confere um pouco do que pensam Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet sobre este assunto. Estes 4 candidatos são os que possuem o melhor desempenho no agregador CNN de pesquisas, que reúne dados do IPEC, IPESP, Datafolha e Quest. Então, a gente começa pelo ex-presidente Lula, do PT. Reforma solidária com simplificações na cobrança de impostos, reduzindo a tributação do consumo, aperfeiçoamento da tributação sobre o comércio internacional, desonerando produtos com maior valor agregado. Gustavo Uribe, tá aí, né? Mas como fazer isso? Já temos alguma indicação? É bastante difícil. Primeiro, você precisa aprovar uma reforma tributária, o que os governos de ocasião não conseguiram nos últimos anos. Então, é necessário aprovar essa reforma tributária e, no caso de Luiz Inácio Lula da Silva, a possibilidade também de você ter a equidade em relação ao imposto da renda e o imposto sobre o consumo. Essa é uma ideia que todos os presidenciáveis têm. Hoje, o imposto sobre o consumo é muito alto e ele não é justo, porque toda a população é cobrada da mesma maneira. A ideia que está sendo discutida no Congresso Nacional é que o imposto sobre o consumo seja diminuído e aí você tenha uma justiça social pelo imposto da renda. Ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Há também essa ideia de Luiz Inácio Lula da Silva de subsídio, ajudar alguns setores da economia. Isso é bastante questionável. Ciro Gomes, por exemplo, é completamente contrário a essa proposta. Então, a reforma tributária vai ser o primeiro cartão de visita daquele que for eleito presidente da República. Ela é urgente, ela é necessária. Hoje, a contribuição ela é feita de uma maneira que muitos congressistas consideram que não é adequada. E caso você haja o presidente da República eleito, é o que precisa fazer no início de mandato. Existe um slogan em Brasília, uma máxima que é muito importante. Fazer reforma é início de mandato, quando você tem poder sobre a nova legislatura. Se deixa 1 ou 2 anos, aí não há espaço para reformas. É preciso um governo forte para fazer reforma e ainda mais a tributária, que vai incidir especialmente sobre as nossas desigualdades, porque se tem uma coisa que a gente tem é desigualdade nesse país. Então, a correção dessa desigualdade é muito importante através da reforma tributária, né, Uribe? Você citou Ciro Gomes, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, nós vamos ver o plano ou os planos de Jair Bolsonaro, do PL. A diminuição de impostos sobre produtos industrializados e sobre a circulação de mercadorias e serviços. Redução de impostos para o setor da defesa, que abrange a área de segurança. Aí, Gustavo Uribe, esse é um outro desafio. É bem verdade que no plano federal, né, Uribe, o presidente pode realmente continuar fazendo movimentos nesse sentido. Mas também vai precisar dos estados nessa matéria aí, né? Então, estamos diante de não é um impasse, mas de uma necessidade de negociação caso ele vença a eleição. É bastante importante. O presidente Jair Bolsonaro tem feito reduções junto com o ministro Paulo Guedes do IPI. Isso tem desonerado bastante a indústria brasileira. Há alguns pontos do programa de governo de Jair Bolsonaro que ele retoma propostas do passado que não conseguiu cumprir. Uma delas é a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 2.500. Hoje é R$ 1.900. A proposta da reforma tributária chegou a ser enviada com a proposta de R$ 2.500, mas o Congresso Nacional acabou não aprovando. O próprio presidente Jair Bolsonaro já chegou a prometer chegar a 5 mil, mas aí um passo de cada vez, cada dia sua agonia. Primeiramente 2.500, depois 5 mil. Há uma questão também que é os lucros e dividendos, a taxação de lucros e dividendos. Essa é uma ideia que está no forno no Ministério da Economia. Por quê? Qual é a ideia? Que a partir da taxação de lucros e dividendos seja possível você ter uma sobra orçamentária para subir a taxa ou a faixa de isenção do imposto de renda e conseguir pagar o Auxílio Brasil de R$ 600. Então a ideia é que você tenha inicialmente a taxação dos lucros e dividendos, é um projeto que o ministro Paulo Guedes defende bastante, e posteriormente você reduz o imposto de renda da pessoa jurídica. Aí você consegue fazer um equilíbrio na tabela do imposto de renda.
Olha que Priscila Yasbeck ia ficar orgulhosa desse rapaz aqui falando tanto de economia e política. Agora você pediu, vamos às propostas do pedetista Ciro Gomes sobre os impostos. E olha, ampla reforma tributária e fiscal que prevê a redução de subsídios e incentivos fiscais. Taxação de grandes fortunas, ou seja, 0,5% sobre fortunas acima de 20 milhões de reais. Uribe, você sabe que aí tem um problema, né? Pelo menos até o momento, Ciro Gomes não conseguiu sair das amarras que as pesquisas o colocam na terceira posição. E ele tendo que negociar na eventualidade de um segundo turno, se for mesmo Bolsonaro e Lula, certamente ele vai querer colocar na mesa alguma coisa de ordem econômica nessa matéria, né? Vai conseguir? É muito difícil, Sidney, porque inicialmente o que a gente tem? A gente tem uma proposta de um candidato, como você disse, de terceira via, com muita dificuldade, e é um candidato que provavelmente não vai ter maioria no Congresso Nacional. A taxação de grandes fortunas é um assunto bastante polêmico, que tem muita resistência no Congresso Nacional. Se a reforma tributária já tem resistência, você imagine a taxação de grandes fortunas. Então é um tema que Ciro Gomes teria de batalhar bastante junto ao Congresso. E a questão dos subsídios, essa é uma questão bastante complicada. Os subsídios foram criados durante a gestão de Dilma Rousseff justamente para estimular a atividade econômica. O próprio presidente Jair Bolsonaro, você tinha a possibilidade de tirar alguns subsídios da folha de pagamento. Ele renovou essa proposta para esquentar a economia após a pandemia do coronavírus e é também um tema que o setor produtivo tem muita resistência. Então a proposta de Ciro Gomes acaba sendo a mais audaz, mas também a com maior dificuldade de aprovação junto ao Congresso Nacional. Pois é, com redução de subsídios, né, Uribe? Você, bem ou mal, você está ali alinhado com alguns setores importantes que acabam te apoiando, mas não necessariamente você faz correções nessas desigualdades, como eu disse. Tem coisa mais eficaz para fazer, tipo redução, isenção, aumento da isenção da tabela do imposto de renda, que isso sim é bem urgente. Eu estou quase comentarista aqui, o Gustavo Uribe. Analista de economia, Luciana, que é isso? Estou dando pitaco aqui. Vamos seguir então para a proposta de Simone Tebet. Agora a gente traz os pontos considerados relevantes por Simone Tebet do MDB, quando o assunto são os impostos. Criação do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, para a neutralidade ao sistema tributário brasileiro, zerar impostos relativos à transferência de tecnologia. Gustavo Uribe, aí está outra dificuldade também, né? Todas as vezes se tentou esse imposto, ou redução de impostos, né? Ou mesmo derrubar alguns para aglutinar em outros, nunca se conseguiu. Chega lá no Congresso, a coisa parece aquele caminhão que fica preso na lama, né? Tanto é, Sidney, que essa proposta do IVA já está em discussão no Congresso Nacional. E há bastante tempo, Sidney. E não foi adiante, mas é a proposta também de Soraya Tronic. O grande cartão de visita dela é um imposto único. E o Congresso Nacional já discute isso há bastante tempo. O que ela propõe é que você tenha uma discussão um pouco mais célere e que você tenha um desenvolvimento maior. Simone Tebet faz parte da comissão de discussão da reforma tributária no Congresso Nacional, no Senado. Por isso que é uma proposta que ela conhece bastante. E a transferência de tecnologia, isentar o imposto, é importantíssimo, porque é neste momento que você tem o desenvolvimento do país e, mais do que isso, a mudança da matriz econômica. Quando o Brasil não vira um mero exportador de commodity e vira um país também que consegue fazer tecnologia e produzir de maneira mais agregada, ou seja, dar mais valor à exportação brasileira. Uribe, já que a gente é brasileiro, será que não dá para fazer um bem bolado das melhores propostas de cada um? Não. Vou chamar o Leandro Rezende com essa pergunta. Leandro Rezende, que vai fazer agora um apanhado dessas 4 propostas aqui, ou pelo menos desses 4 planos. São planos bem superficiais, é claro, mas para a gente entender um pouquinho desse possível bem bolado que pode sair depois para o vencedor, né, Leandro? Luciana, acho que o Uribe tangenciou um ponto, né, que é o mais importante, seja lá quem vença as eleições, mas uma reforma tributária é algo que está no radar da classe política brasileira, do mercado, das pessoas, está todo mundo pensando em como que a gente pode otimizar a cobrança de impostos no país. E é um desafio que o próximo presidente vai ter quando chegarmos lá e ter que negociar com o Congresso, que certamente vai ser um Congresso diferente desse que a gente está vendo
trabalhando agora nessa reta final de legislatura 2018 para 2022, né? Em 2023 a gente vai ter um Congresso bem diferente e sabe-se lá em que bases que uma reforma tributária vai precisar ser negociada. Para destacar 4 pontos, né, muito rapidamente, Lula e Bolsonaro, vou tentar colocá-los na mesma chave, mas pensando em discursos que eles têm feito, para além do programa, né, do que eles apresentaram no programa, mas até trazendo um pouco de apuração também, ambos estão tentando falar mais com o eleitor de classe média. E esse eleitor de classe média, pelo que eu já peguei de leitura de gente do PT e gente também do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, esse eleitor tende a ser mais suscetível a ouvir propostas sobre uma mudança na tabela do imposto de renda, que foi proposta do presidente em 2018 e se tornou proposta do ex-presidente Lula agora. Quando a gente olha para o Ciro, é muito clara uma proposta dele de usar criar um auxílio de R$1.000 custeado pela taxação das grandes fortunas. E aí a Simone Tebet é um pouco na linha do que a Soraya está falando também, é uma proposta muito antiga já de fazer um imposto único e essa proposta do IVA, né, curiosamente, era a proposta bandeira de Geraldo Alckmin, vice do ex-presidente Lula atualmente. Obrigado, Leandro.